primeiro passo para a construção da fábrica de fertilizantes nitrogenado da Petrobras em Três Lagoas foi dado hoje pelo governo do estado. O empreendimento será o maior do país. A Petrobras recebeu hoje pela manhã a licença prévia para a instalação da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Essa é uma das etapas de estudo para verificar os impactos ambientais que a empresa pode causar. Nessa fase são estudados todos os impactos ambientais, impactos sociais e impactos econômicos na sociedade e no meio ambiente e propostas as soluções para esses impactos. A autorização, essa licença ambiental prévia, é então emitida em favor daquele empreendimento para aquele local. A Petrobras prevê um investimento de 2 bilhões de dólares na construção da fábrica. O empreendimento de Três Lagoas será o maior do Brasil, com uma produção anual de 2 milhões e 100 mil toneladas de ureia e 80 mil de amônia. Atualmente, o Brasil importa cerca de 80% do fertilizante consumido pelo país. Mas essa fábrica, junto com outros 2 projetos da Petrobras, devem reverter o quadro. Essa fábrica, ela sozinha, ela não vai nos trazer autossuficiência, mas somados aos outros investimentos da Petrobras, nós vamos produzir já nos anos de 2014, 2015, cerca de 80% do fertilizante nitrogenado demandado no país. A fábrica vai ser construída em uma área de 556 hectares. Na compra do terreno, o Estado investiu 5 milhões de reais e a Prefeitura de Três Lagoas 980 mil. Durante a solenidade, o governador já apresentou a possibilidade de ampliação desse projeto. Se houver tecnicamente maneira de ela poder ser ampliada, e eles, os técnicos da Petrobras que poderão ver, terão no parceiro Mato Grosso do Sul aquele que se dispõe a ver terrenos e ver que outras coisas serão necessárias para que assim possam proceder a Petrobras. Depois da celulose, Três Lagoas pode virar também um polo de fertilizantes nitrogenados. A expectativa é de impactos positivos na economia do município e do estado. Aumenta demais a industrialização do município e do estado como um todo, já que são megaprojetos que vão mexer no PIB até nacional. Então é mais uma etapa, a gente vê isso como um período de crescimento que Três Lagoas já iniciou e faz parte desse crescimento a vinda da Petrobras. E a licença de instalação da fábrica da Petrobras está prevista para sair em março do ano que vem. As obras de empreendimento devem ter início em agosto de 2011 e serem concluídas em setembro de 2014. Campo Grande cedia a partir de hoje o 9º Congresso Nacional dos Defensores Públicos. O evento, que acontece pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, deve contar com a presença de pelo menos 800 defensores de vários estados brasileiros e de outros países da América Latina. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos, André Luiz Castro. Boa noite, André. Boa noite. André, só para a gente começar, qual o papel do defensor público? O papel do defensor público, como diz a Constituição Federal, é prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que não possam pagar advogado. Ou seja, o defensor público é um profissional contratado pelo Estado e que ele presta um serviço jurídico igual como o advogado presta para o seu cliente particular, mas ele presta justamente para as pessoas que não têm recursos para pagar um advogado e em todas as áreas do direito, na área civil, na área de família, na área criminal, enfim, em todas as áreas do direito, acompanhando processos, desde a primeira instância, desde do início do processo realmente, até, se for necessário, o Supremo Tribunal Federal. Quem tem direito à Defensoria Pública? A lei federal diz que tem direito a ser atendido pela Defensoria Pública aquelas pessoas que não possam pagar advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Portanto, não tem especificado exatamente um valor. É uma análise que o próprio defensor público faz para verificar se a pessoa pode ou não pagar advogado. Mas poderíamos dizer que, como uma orientação geral, aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos, que, portanto, corresponde mais ou menos à faixa de isenção do imposto de renda, essas pessoas que estão dispensadas de pagar imposto de renda realmente não têm condições de pagar advogado e presume-se, portanto, são potencialmente clientes da Defensoria Pública. E quais as situações que as pessoas mais procuram a Defensoria? Sem nenhuma sombra de dúvidas, a Defensoria Pública é muito demandada na área de família. Isso corresponde a 50% a 60% do atendimento da Defensoria Pública no país.
questões como pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, separação e divórcio. Então, são questões ligadas ao direito de família que são muito procuradas pela Defensoria Pública. É muito procurado também o atendimento na área civil. Por exemplo, a questão ligada à proteção do consumidor carente, a questão de contratos de modo geral, defesa de posse ou propriedade, defesa do locatário em ações de despejo, por exemplo. E a Defensoria Pública, além disso, tem se especializado cada vez mais. Se especializado, por exemplo, com núcleos que atendem a criança e o adolescente, que atendem o idoso, a mulher vítima de violência doméstica, entre tantos outros. A Defensoria passou por uma transformação ano passado, por uma reforma. Quais os avanços aí com essa mudança? Realmente, no ano passado, foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República a reforma da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Essa reforma, ela moderniza significativamente a legislação da Defensoria Pública e, por exemplo, ela vai dizer que a Defensoria Pública é expressão e instrumento do regime democrático. Ela diz que os defensores públicos devem priorizar as soluções extrajudiciais, ou seja, sempre que for possível, o defensor público vai promover uma conciliação, uma mediação, evitando, portanto, um processo judicial que pode se arrastar por anos. O defensor público deve também informar a população sobre os seus direitos, porque muitas vezes, conhecendo os seus direitos, a própria população é capaz de lutar e efetivá-los sem a necessidade de um processo judicial. A nossa luta agora, e da própria Associação Nacional dos Defensores Públicos, é para que essa lei seja efetivada em todos os estados da federação. Esse é um processo que está em curso e que, lamentavelmente, não são todos os estados que ainda efetivaram a lei. Hoje, 43% aí das cidades brasileiras ainda não possuem defensoria. O que falta ainda? Esse diagnóstico do Ministério da Justiça de 2009, ele demonstra exatamente esse dado, ou seja, apenas 43% das cidades brasileiras têm atendimento da Defensoria Pública. E esses 57% restantes, em geral, correspondem a cidades pequenas no interior do país, mas justamente cidades que têm um índice de desenvolvimento humano mais baixo, que a população tem baixa renda e que, portanto, não pode contratar advogado. Portanto, é onde se faz mais necessário o atendimento da Defensoria Pública. É por isso que é urgente a expansão do serviço da Defensoria Pública, inclusive com a contratação de mais defensores para cobrir essas cidades. E, é claro, lembrar que Santa Catarina, Goiás e Paraná ainda não têm Defensoria Pública. A criação da Defensoria Pública nesses 3 estados dará um salto de qualidade nesse atendimento e reduzirá esse déficit. Essa seria também uma proposta aí que seria discutida agora no 9º Congresso Nacional de Defensores Públicos, certo? Uma proposta e uma prioridade para nós apoiar a luta pela criação da Defensoria Pública nesses estados. Goiás, é claro, um estado aqui próximo, haverá o primeiro concurso para defensor público daqui a 3 semanas, então a questão já está mais bem encaminhada. Paraná e Santa Catarina, que nós temos uma estrada mais longa aí pela frente. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações, André Luiz. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.